Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Joven Huang. Hoje vamos falar sobre a capacitância de linhas de transmissão. Durante esse vídeo a gente vai falar sobre a capacitância causada por um condutor de raio ínfimo a uma distância d. A capacitância de uma linha a dois fios, ou pode ser chamada de bifilar. A capacitância de uma linha trifásica. A capacitância de uma linha trifásica com arranjo equilátero de condutores. A transposição de condutores e de cabos múltiplos por fase. O que é uma linha de transmissão? São conjuntos de condutores utilizados para transportar energia elétrica. Por exemplo, de uma cidade para outra. O que esses condutores são feitos? Pode ser de alumínio ou de cobre. Qual que é a vantagem do alumínio? Ele é mais barato, mais leve e evita o efeito corona. E a vantagem do cobre, ele não oxida, é mais maleável e conduz mais carga. Agora vamos falar de capacitância de linha de transmissão. O que é capacitância? Ou pode ser chamado de efeito capacitivo. É o resultado da diferença potencial elétrico entre os condutores. De modo geral, a capacitância entre os condutores é a relação entre a carga e da diferença potencial. Tá, como podemos ver a forma da capacitância aqui, a capacitância é igual a carga sobre a diferença de potencial. E aqui está a unidade dele, Faraday por metro, que é a capacitância linha por unidade de comprimento. Agora vamos falar sobre a capacitância causada por um condutor de raio ínfimo a uma distância. Aqui temos um condutor de raio R e um ponto P. Aqui é a distância entre os dois. E esses são os vetores do campo elétrico. Podemos observar que o fluxo do campo elétrico ele está fora do condutor. Para calcular a capacitância causada pelo condutor ATP, primeiramente aplicamos a lei de Gauss, que seria a integral de superfície do vetor de campo multiplicado pelo dA, igual a carga. Onde o Q é a carga no condutor por metro de comprimento e o X é a distância do centro do condutor até o ponto onde deve ser calculada a densidade do fluxo elétrico. Tá. A partir da densidade do campo, podemos calcular a densidade do campo elétrico. Aqui está a fórmula dele. É o campo elétrico igual a densidade do campo elétrico dividido pela permissividade do meio. A diferença do potencial elétrico entre um ponto na superfície do condutor. Calculamos o campo elétrico, podemos calcular a diferença potencial, que é dada pela integral de linha do vetor do campo elétrico, que é um vetor radial. De tal maneira, temos a integral definida de R até D. A partir da diferença de potencial entre o condutor de raio R e o condutor P sem carga, a capacitância é calculada pela seguinte fórmula. Substituindo a diferença potencial pela fórmula obtida anteriormente, chegamos à expressão de 2π epsilon sobre ln de d por r. Faraday por metro, que é a capacitância da linha por unidade de comprimento. Meu nome é Jonathan, eu vou explicar um pouco para vocês hoje sobre capacitância de uma linha a dois fios. Inicialmente, para demonstrar aqui sobre como surge a fórmula da capacitância, a gente precisa considerar aqui um condutor cilíndrico de raio 1, que a gente tem aqui, e um outro condutor de raio 2 que a gente tem aqui. E a distância entre esses dois condutores, a distância d. Para calcular a capacitância entre o fio condutor 1 e 2, a gente primeiro tem que calcular o valor da tensão V1, V de 1 para 2, tensão do condutor 1 para o condutor 2. A fórmula para calcular a tensão entre o condutor 1 e 2 é essa fórmula que a gente tem aqui. Tensão de 1 para 2 é a soma das duas tensões. A partir dessa fórmula aqui, que a gente começa a calcular a tensão. Tensão do condutor 1 para o condutor 2 é igual a carga 1 sobre 2π vezes epsilon. Integral de R1 a D de 1 sobre x dx, que é a mesma coisa que carga 1 sobre 2π epsilon ln da distância d sobre o raio 1.
Diferença de potencial de 1 para 2 é a mesma coisa que a diferença de potencial negativa de 2 para 1. Diferença de potencial de 2 para 1 vai ser a carga 2 sobre 2πε integral de R2AD de 1 sobre x dx, que vai dar carga 2 sobre 2πε ln de d sobre o raio 2. Terminando toda a expressão aqui e a álgebra das fórmulas, a gente vai chegar aqui a diferença de potencial de 1 para 2 é a carga 1 sobre πε ln da distância d sobre a raiz de raio 1 vezes a raiz do raio 2. Partindo agora para a parte da capacitância aqui, a gente vai ter a expressão da capacitância do condutor 1 para o 2, que é a mesma coisa que a carga 1 sobre a diferença de potencial de 1 para 2, que a gente tem aqui. Resumindo tudo, a capacitância do condutor 1 para o 2 vai ser a mesma coisa que πε sobre ln da distância sobre raio. Agora vou explicar um pouco sobre a capacitância de uma linha trifásica com espaçamento assimétrico. Para 3 cabos condutores que a gente tem aqui, de raios R1, R2 e R3, com carga Q1, Q2 e Q3, e um ponto P, que seria o retorno a essa distância aqui, a gente vai ter essa matriz aqui 3x3, que é a matriz de capacitância, com as 3 cargas, as 3 diferenças de potenciais e todas as capacitâncias envolvidas. Essa matriz aqui vai gerar essas fórmulas aqui para o cálculo das diferenças de potenciais. Diferença de potencial do condutor 1 para o ponto P multiplicado pela carga 1. Vai ser essa fórmula aqui. A gente vai ter a diferença de potencial do condutor 1 para o ponto P vezes a carga 2. Diferença de potencial do condutor 1 vezes o ponto P multiplicado pela carga 3. Aí somando as 3 fórmulas, a gente vai ter as 3 fórmulas aqui de diferenças de potenciais. A diferença de potencial aqui, diferença de potencial 1 vai ser 1 sobre 2πε, carga 1 ln de 1 sobre raio 1, mais a carga 2, ln de 1 sobre distância 1 para 2, mais a carga 3 vezes ln de 1 sobre distância 1 para 3. A diferença de potencial 2 e 3 vai ser análoga a 1. Somando os 3, fazendo o algebrismo, vai ter a matriz das diferenças de potenciais aqui, que vai ser essa matriz aqui que a gente tem. Observe que a equação acima é a forma matricial dessa equação aqui, e para obter a matriz das capacitâncias C, você vai fazer a inversa dessa matriz aqui. Olá, meu nome é Matheus Isaac e eu vou explicar um pouco sobre a capacitância de uma linha trifásica com arranjo equilátero dos condutores. No caso em que os condutores de fases distintas estão em um arranjo equilátero e os raios são iguais, temos essa expressão matricial. Note que, em relação à linha trifásica assimétrica, nessa expressão, o logaritmo aparece apenas na diagonal principal. Logo, a capacitância total de uma fase pode ser calculada por esta expressão aqui, que sua unidade será farad por metro. Neste exemplo, temos que a distância de 1 até 2 vale d, a distância de 2 até 3 vale d, logo a distância de 1 até 3 será 2d. E para esse exemplo, teremos esta expressão matricial aqui. Note a diferença em relação à anterior. Aqui onde tinha 0 e agora recebeu um logaritmo lipperiano de 2. E aqui onde seria só ln de d sobre r, ficou 2d sobre r. A transposição dos condutores pode ser aplicada a qualquer tipo de arranjo e serve como uma transformação da linha original em uma linha equilátera equivalente, minimizando ou eliminando as capacitâncias mútuas. E é assim que é realizada a transposição dos condutores. Temos os trechos 1, 2 e 3, as suas distâncias dos condutores, e aqui ocorre a transposição dos condutores.
Considerando os raios iguais para os 3 condutores de raio R, obtemos a seguinte expressão matricial com transposição linear. Portanto, a capacitância será expressa dessa forma. Também, a unidade será farad por metro. Lembrando que D e Q é igual à distância média geométrica entre os condutores de fases distintas, e calculado neste caso para 3 condutores. Observe que D e Q é o espaçamento equilátero equivalente das 3 distâncias, causando pela transposição dos 3 condutores. No caso analisado anteriormente, foi ignorado o efeito da Terra, ou seja, analisamos casos para os quais H é bem maior que D, mas na prática não é isso que acontece. O H e o D possuem a mesma ordem de grandeza. As condições de contornos dadas pelas cargas induzidas na superfície da Terra são as mesmas para um par de condutores fictícios em posição simétrica em relação à superfície. O potencial de um ponto P genérico é dado por essa expressão aqui. Se um ponto P estiver na superfície de um condutor 1, será por essa expressão aqui. Agora, se o ponto P estiver na superfície do condutor 2, será esta expressão aqui. Note que a diferença entre as duas expressões está na ordem dos logaritmos. A DDP entre 1 e 2 é dada por essa expressão aqui, e a sua unidade será volt. E a capacitância por fase será por esta aqui. Sua unidade será farad por metro. Agora, se colocarmos R1 igual a R2, será esta expressão aqui. Como no caso em que o efeito da Terra não foi considerado, tínhamos essa expressão aqui. Ó. Repare na diferença entre as duas. Note que as condições de efeito da presença da Terra aumentam a capacitância da linha. O mesmo tipo de fenômeno pode ser observado também nas linhas trifásicas. Oi, meu nome é Vinícius e eu vou dar continuidade à explicação do nosso trabalho sobre capacitância de linhas de transmissão. Nessa parte a gente vai resolver um exercício da lista do livro do Alcir Monticelli, é o exercício número 3. Ele diz assim: uma linha de tensão nominal 750 kV tem 4 condutores por fase, como mostra a figura 5.18. Considere que a transposição, o raio de cada condutor é igual a 2,5 centímetros. Nesse enunciado tem alguns conceitos como transposição. A transposição dos condutores nada mais é do que uma maneira de se manter o equilíbrio entre as fases da linha. É uma maneira de transformar, por exemplo, uma linha que está disposta horizontalmente em uma disposição igual a de um triângulo equilátero. A partir do momento que as linhas elas passam a ter tensões nominais muito altas, como é o caso desse exercício, tensão nominal de 750 kV, apenas um condutor por fase ele permite que a rigidez dielétrica do ar seja rompida, causando o chamado efeito corona. Esse efeito corona é prejudicial para a linha de transmissão. Para se evitar o efeito corona, uma fase ela é distribuída por mais de um condutor, que é o caso de múltiplos condutores por fase, como vou mostrar na figura aqui. Múltiplos condutores por fase e raio equivalente externo. É possível fazer esse cálculo porque a capacitância ela é uma grandeza geométrica, ela só depende de propriedades geométricas dos condutores. O que é interessante observar o potencial externo aos condutores. De tal maneira, é possível a gente ter um raio equivalente, que é uma transformação do RMG para múltiplas fases. Em caso de 2 condutores, nós temos essa fórmula. Para 3 condutores por fase, nós temos essa fórmula, e para 4 condutores por fase, essa fórmula. Essa fórmula não é nada mais nada menos do que a distância entre um condutor e o outro. Por isso, nesse caso aqui, um caso em que apresenta 4 cabos, nós vemos a distância aqui, essa distância desse condutor com esse condutor, apresentando esse raiz de 2. É apresentado também nessa fórmula a distância do raio do condutor em si. Como temos 4 condutores, esse valor é multiplicado por 4.
E como é uma propriedade geométrica de um raio equivalente, nós temos N, que é o número do condutor, elevado ao quadrado aqui. Nesse caso, para 4 condutores, vamos ter essa fórmula resumida. Para a solução do exercício, então, nós temos o enunciado lá. Determine a capacitância da linha. Primeiramente, nós temos as 3 fases dos condutores dispostas horizontalmente. Nós precisamos fazer a transposição dos condutores, obtendo assim uma distância equivalente. O enunciado nos dá que a distância entre as fases são de 10 metros. Assim, D12, D13 e D23 vai ser dado por essa fórmula. Uma vez que D1 a 2 é 10 metros, D2 a 3 é 10 metros e D13 é 2 vezes D12. Então temos essa fórmula. Temos simplificado assim a distância equivalente e obtemos o valor de 12,5992. Outro fator geométrico é o raio médio geométrico. Considerando o fio maciço, o RMG é igual ao raio do fio. Esse RMG, em alguns casos, por exemplo, com o fio encordoado, ele deve passar por uma correção. Em casos com fio de multifilamento, o fabricante lhe fornece uma tabela para ser possível o cálculo do RMG. Nesse caso, como o fio é maciço, a gente usa o RMG como o raio externo do fio mesmo. Em casos múltiplos condutores, nós temos a correção desse RMG, que é o caso de 4 condutores por fase. Usamos a fórmula para 4 condutores, então, e chegamos a uma resposta de um raio médio geométrico 0,1296. A capacitância, então, ela pode ser calculada da mesma maneira que uma disposição de fios em uma disposição equilátera, onde nós temos 2 vezes π vezes a permissividade do ar, 2 vezes π vezes a constante 8,85 vezes 10 a menos 12, dividido por logaritmo neperiano de distância equivalente sobre raio geométrico. Isso nos dá 12,14 picofarad por metro. E essa é a resolução do item A. No item B, determine a bitola do condutor sólido de uma outra linha com o mesmo espaçamento entre fases, mas com um condutor por fase que tem a mesma capacitância. Ora, pela fórmula, se nós tivéssemos uma outra linha disposta horizontalmente, aplicando a correção e com o mesmo espaçamento, nós teríamos a distância equivalente a mesma e o raio equivalente também o mesmo. Ou seja, o raio equivalente de uma linha, de um fio, de uma bitola de um condutor único seria de 0,1296 metros, ou 12,96 centímetros. Nessa hora, nós vemos a vantagem de se utilizar múltiplos condutores por fase, uma vez que o efeito corona ele pode ser evitado utilizando fios de bitolas muito menores. Se a gente quisesse uma linha com a mesma capacitância com um fio único, teríamos que ter um raio muito maior para a distribuição de carga dessa linha, ou seja, um custo muito maior de material. E a nossa explicação é essa. Muito obrigado.